As linhas de trem que ainda estão em alguns trechos em Três Corações e também em Varginha já não são usadas para transporte de carga há muito tempo, pelo menos há 4 anos. E essa falta de utilização dos trilhos incomoda algumas pessoas, né, Natália? É sim, Rodrigo. A Ferrovia Centro-Atlântica diz que não há demanda suficiente, por isso o transporte foi suspenso. E pensando nisso, as prefeituras das 2 cidades estão com projetos para reutilizar os trilhos e o entorno da linha férrea. Pelos trilhos que um dia serviram de caminho para o desenvolvimento, hoje só se vêem pessoas. Gente que aproveita para encurtar distâncias entre um bairro e outro de Três Corações. Então os pessoal passa, serve como atalho para ele, para nós, que eu passo todos os dias aqui também. Na antiga estação ferroviária, só restam lembranças. Vagões abandonados, trilhos soltos. Já pelas ruas da cidade, há trechos inteiros da ferrovia, o que para algumas pessoas acaba virando um problema. Atrapalha o trânsito aqui na cidade. Olha para você ver o espaço da rua. É estreito demais. Não dá, às vezes não dá nem para a gente atravessar a rua aqui direito. De tanto movimento que tem aqui. Então o trilho realmente atrapalha a cidade. Mas então, o que fazer para poder aproveitar toda essa área? Já que não está sendo usado os trilhos não estão sendo usados, poderia ficar bem melhor se colocasse como pista. Opinião, tinha pelo menos o asfalto. Colocar um asfalto aqui onde tem essas pedras. Exatamente, colocar um asfalto onde há as pedras. Eu não sei se é viável, eu não conheço, mas seria uma das soluções, né? E é justamente isso que o município pretende fazer. Há mais de 2 anos, a prefeitura vem negociando com o DENIT e com a Ferrovia Centro-Atlântica para poder asfaltar todo o trecho urbano cortado pela linha férrea, além de transformar os antigos galpões em centros culturais. O investimento seria de 2 a 3 milhões de reais. Então, mais é força de vontade da FCA com o DENIT, porque o investimento financeiro, o município tem aporte para realizar esses investimentos, essas ações, para melhorar, escoar o trânsito e melhorar a história cultural de Três Corações. Mas esse dilema de como aproveitar o espaço dos trilhos não é só de Três Corações, não. Aqui em Varginha, toda a linha férrea também foi desativada há alguns anos pela falta de demanda. Se a gente somar as 2 cidades, são pelo menos 15 quilômetros de ferrovia totalmente sem utilidade. Ou melhor, como dizem os moradores daqui, servindo apenas como área de pasto e para o depósito de entulho. De entulho, lixo, joga móveis, sofá, cama e depois põe fogo, né? Por aqui existe mais de um projeto para se utilizar o traçado dos trilhos. Um deles é a construção de uma ciclovia. Já o outro, desenvolvido pela Fundação Cultural da cidade, pretende recuperar o entorno da antiga estação ferroviária com a pintura do prédio na cor original, pavimentação dos trilhos com um piso ecológico, restauração do sistema de iluminação, entre outras coisas. A obra já até começou com a instalação dessas grades e deve ser concluída até o mês de novembro. Precisava realmente de um corredor cultural, de um centro cultural, e nós incorporamos a ideia do corredor cultural ao processo de revitalização do centro de Varginha para poder evitar que o comércio perca competitividade e para melhorar a qualidade de vida dos moradores desse contexto urbano. Essa arquiteta e urbanista concorda com o projeto e diz que toda a redondeza, incluindo casas e prédios, também deveria ser restaurada. Demais construções, deve-se fazer um projeto, um estudo urbanístico para ver qual que é a melhor forma de estar adequando a essa revitalização, para que quando você faça uma leitura, ela fique uma leitura harmoniosa. Uma forma de evitar transtornos para a população e, ao mesmo tempo, preservar essa parte tão importante da nossa história. E vai ficar muito bonito um lugar para as pessoas passear com as crianças, mostrar para as crianças que aqui foi a estação ferroviária de Varginha, os trilhos, contar uma história toda aí da cidade, né? Iniciativa aprovada, então? Por mim, sim, aprovada. A obra de Varginha deve custar R$ 580 mil. A inauguração está prevista para o dia 15 de novembro. Já com relação ao projeto de Três Corações, a assessoria de comunicação da Ferrovia Centro-Atlântica informou que não responde por obras no entorno da ferrovia, já que tem apenas a concessão para explorar o trecho que pertence à União. Bom, e agora a gente vai ao vivo a Pouso Alegre, onde os trilhos não são considerados mais transtornos, como a gente viu aí, que acontece em Varginha e Três Corações. Pois é, aqui em Pouso Alegre, toda a linha férrea que passava pela cidade foi coberta pelo asfalto, o que pôs fim às reclamações. Quem está lá, fala com a gente ao vivo, é o repórter Tiago Luz. Tiago, por aí não tem mais aquele estresse, né? Boa tarde para você.
Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos aí de casa. Primeiro eu vou mostrar onde eu estou. Estou na antiga estação ferroviária aqui de Pouso Alegre, o prédio que já foi desativado e pertence ao patrimônio público. E aqui ao lado passava a linha férrea. Não tem mais esse estresse e desconforto dos motoristas, porque essa linha férrea que passava aqui pela Avenida Levindo Ribeiro do Couto e também na Avenida Vicente Simões foi desativada, foi pavimentada e muito diferente do que era antes, né? A gente tem umas fotos aí de quando ela foi colocada aqui na época, e ela foi colocada no ano de 1895. Agora não existe mais trilhos. Quem está aqui comigo é o professor Rubens Laray, ele é professor de História. Professor, boa tarde, obrigado pela sua participação com a gente. Como que era a movimentação aqui nessa estação? A movimentação era muito grande, porque era o único transporte, por muitos anos, o único transporte que ligava a cidade a São Paulo e outras regiões. Então, tinha um grande movimento, como as fotos mostram aí. Como que foi desativada? Como é que foi esse processo? Foi os carros que chegaram? Foi essa modernização? Foi a modernização, mas principalmente foi a opção do governo pela malha rodoviária, abandonando as malhas ferroviárias do sul de Minas, e a rodovia, então, ela passou a ser deficitária e em 1983 ela foi desativada. O senhor lembra se na época as pessoas não gostaram dessa retirada dos trilhos? Não, o povo não gostou. Tanto que a Associação dos Ferroviários fizeram um abaixo-assinado e mandaram para o Ministério do Transporte, mas ele não acatou. Vinha muita gente de fora, que o senhor está me contando, para usar o trem aqui em Pouso Alegre. Vinha bastante gente da região aqui para usava, e era a ligação, quem morava em São Paulo para vir para Pouso Alegre, vinha pelo trem de outras regiões também. E essa estação ainda faz muita falta, ou o pessoal não prefere do jeito que está hoje, movimentado? Isso ajudou no trânsito? Ajudou no trânsito nessa região. Faz falta para nós a ferrovia para o transporte de carga, mas não aqui nesse local. Tá certo. Professor, obrigado pela sua participação com a gente no jornal. Olha, pessoal, a Associação Pró Ferrovia do Sul de Minas chegou a fazer um abaixo-assinado e conseguiu 20 mil assinaturas para reativar linhas, para não serem retiradas as linhas férreas, mas o Ministério dos Transportes, em 1987, retirou os trilhos da ferrovia daqui. Então, não existe mais. Melhor para o motorista do carro, né, que não tem que passar sobre os trilhos. É com vocês aí. Ok, Tiago, obrigado pelas informações.